Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Então vamos para mais um estudo da verdade. Aula 719 pelo YouTube 348. Primeira parte é perguntas e respostas, segunda parte é estudo doutrinário. Então, depois nós falaremos como deve formular a pergunta e depois basta seguir que nós vamos falar, ok? Então, primeira pergunta, feminino, 54 anos, casada. Sinto dores na coluna através dos exames, percebi que estou com 2 hérnias de disco lado esquerdo. Por favor, o senhor pode orientar-me? Sim. Quem vai resolver o problema é você, viu? Desde que pratique aquilo que eu vou falar, ok? A hérnia simboliza uma sobrecarga emocional, uma rigidez, insegurança e dificuldade de dobrar-se, ou seja, de aceitar algumas coisas diante das pressões da vida. Então, na realidade, em outras palavras, é para diminuir bastante o ego. Então, quando nós temos o ego um pouco forte, então passamos a ter resistência àquilo lá. Essa resistência àquilo que as pessoas falam, então, é o que começa a dar problema de conflito, de insatisfação. Insatisfação, então, normalmente, quem tem hérnia reclama muito, precisa parar de reclamar, aceitar, ver as coisas com gratidão e mudar o modo de viver. Esse é um ponto importante. Então, nós temos que ter aquela flexibilidade. Imagine se nossas mãos, nossos dedos não tivessem essa flexibilidade. Nós temos dificuldade para segurar algumas coisas, para fazer certos movimentos. Então, tem que ter uma flexibilidade. Eu já contei aqui que um fato que um colega me disse, eu era estudante estava no ginásio, e um colega disse que todo prédio, todo edifício, ele tem movimento de circulação, ou seja, ele é flexível, mas não no sentido de dobrar, mas no sentido de ter um pouco de flexibilidade. Então, por exemplo, pega um bambu grande, ele é flexível, por isso que ele não quebra. Mas quando ele se fosse inflexível, ele quebrava. Assim também deve ser humano. O ser humano, quando não aceita, é inflexível, é irredutível, é teimoso, ele acaba quebrando. Porque, devido à inflexibilidade, quebra. Então, da mesma forma, se os prédios, edifícios não fossem flexíveis, um pouco flexíveis, ele quebraria, romperia. Então, da mesma forma, quando acontece chegar à conclusão que no Japão foi desenvolvida essa parte dos edifícios, quando tem terremoto, não rompem por causa desse jogo que acontece na base. Então, ele acompanha o movimento do terremoto e acaba não cedendo, acaba não quebrando. Então, quando eu estive lá no México, depois daquele grande terremoto, me mostraram, aqui tinha um prédio ruiu, desmoronou, aqui tem outro prédio, então eram muitos prédios que desabaram. Isso devido também havia uma lei da prefeitura local e como deveria ser a regra para a construção da lei. Mas havia muitos fiscais que foram subornados e isso fez com que o suborno saia mais barato, dar um suborno, mas também ruíram esses prédios. No edifício que eu fiquei hospedado, onde tem um hotel que tinha mais de 100 anos, com o terremoto não aconteceu nada. Embora fossem mais velhos do que aqueles que ruíram, por causa da base sólida que tinham e da construção firme que fizeram. Então, em outras palavras, há certos assuntos que você não gosta de comentar com o seu esposo ou o seu chefe, se você trabalha
alguma pessoa do sexo masculino. Então você vive estressada porque não comenta com ele alguns casos que você não gosta, não tem aquela familiaridade de comentar certos assuntos. Então, isso na realidade, em psicologia, chama-se filtragem. Você gosta de filtrar porque certas coisas que o ego não aceita, então você não gosta de tocar no assunto. Então, leia lições para o cotidiano e aprenda a conviver de uma forma mais aceitar as coisas, aceitar o que ele fala, ouvi-lo da mesma forma que ele ouve você, você também ouvi-lo. Então, você não reclamar mais, e ao invés de reclamar, o tempo que você reclama, diga obrigado, obrigado, mentalmente obrigado, 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 obrigado. Em outras palavras, é aquilo que Cristo disse. Se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Se pedir para dar 1000 passos, dá 1000 mais outros 1000. Se alguém pedir seu casaco, dê. Não resistais ao mal. É isso que Cristo disse. Então, você não resistindo ao mal, esse problema de hérnia vai desaparecer. Então, lembre-se que tudo é para o seu bem, para desenvolver o lado bom, para desenvolver esse lado que você, nas encarnações anteriores, você ainda não conseguiu superar. Então, antes de você reencarnar, um anjo disse, olha, na vida anterior, na última vida, na última encarnação, aconteceu isso, 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 então agora na próxima encarnação você vai desenvolver esse lado. E para que você possa desenvolver esse lado, você vai casar com uma pessoa que vai exigir isso de você. Ou seja, você aprender a aceitar, aprender a dizer sim, sim, sim. Ok? Não dizer qualquer coisa, dizer não. Outros, então, veja bem, muitas pessoas pensam que repousar é dormir bastante. 7, 8 horas, 9 horas. Isso não é repousar. O sono que repousa não é aquele quantidade de horas dormidas. Porque os grandes gênios, Michelangelo, grandes gênios como Michelangelo, o próprio mestre Masaru Taniguchi, eles dormiam no máximo 4 horas, 3 a 4 horas por dia. Então a história que tem que dormir 8 horas por dia, isso daí, quando estiver muito cansado, tudo bem, mas todo dia dormir 8 horas por dia, eu não consigo dormir tudo isso, não. Tá? Então, dormindo 4 horas por dia, 5 horas por dia, já é suficiente. Então, aqueles que dormem bastante acordam cansados também. Então, é importante, não é quantidade de horas dormidas, mas a qualidade de horas dormidas, para você repousar bem e estar bem convicta de que o seu dia a dia será harmonioso. É importante não dormir como um camelo. O camelo dorme carregando aquele peso nas costas. O ser humano, antes de dormir, diz o mestre Masaru Taniguchi, elimine aquele peso. Então, por exemplo, alguns conflitos que ocorreram durante o dia, algumas divergências que ocorreram durante o dia. Ao invés de você levar para o sono aquela mágoa, aquele ressentimento, solte tudo aquilo lá antes de dormir. Descarregue aquele peso mental que está na sua mente, perdoe e agradeça as pessoas com quem você conviveu. Aí você vai dormir tranquilo. Mas se você não consegue dormir tranquila, é porque ainda você ficará brigando mentalmente com algumas pessoas, ou com seu chefe, ou com seu marido, alguma pessoa que você ainda não aceitou algumas coisas que foi dito. Então, dê outra face, não resistais ao mal, agradeça, 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 e não fique reclamando das coisas, ok? Pergunta número 2. Feminino, 64 anos, não mencionou o estado civil. Tenho tido muitas dores na coluna, tomando muito anti-inflamatório, mas nada resolve na coluna lombar. Como proceder? Agora dá para saber por que você não colocou o estado civil. Isso é conflito com o cônjuge ou com o ex-cônjuge. Ainda você não perdoou, você ainda não se harmonizou com essa pessoa. Então, procure essa região lombar, a base da coluna, onde começa a coluna, não é com o antepassado, é com o início de uma nova geração. Então, o início de um novo casamento. Então, aqui representa o cônjuge, essa parte básica
da coluna, onde pega a região lombar, é cônjuge, tá? Insatisfação, desarmonia. Então, leio Lições para o Cotidiano. E por isso que é importante mencionar os 3 itens: sexo, estado civil e a idade. Você não mencionou o estado civil, que é alguma coisa que você está ocultando com vergonha por insatisfação, tá? Então, é importante dizer tudo isso e aprender. Se você fala metade, se você for no médico e só fala metade do que você está sentindo, o médico vai te poder dando uma receita, um remédio que não é condizente com aquilo que você está passando, que você só falou metade. Então, tem que falar tudo. Você leva um carro para o mecânico, só fala metade do problema que ele está dando, o mecânico não vai conseguir consertar totalmente o carro. Da mesma forma, quando você fizer a pergunta e resposta, coloque o sexo, o estado civil e a idade, ok? Então, não fique lamentando. Muitas mulheres não conseguiram se casar, você ainda conseguiu casar. Leia Lições para o Cotidiano. O que é preciso renovar não é simplesmente os móveis da casa, mas a sua mente, o seu modo de viver, isso que precisa ser renovado, ok? Leia Lições para o Cotidiano 4, 5 vezes e pratique oração de perdão para o seu marido ou ex-marido e agradeça o sentimento de gratidão. Você vai ver como essas dores vão desaparecer rapidamente. Pergunta número 3. Não mencionou idade, sexo, estado civil, nada disso. Pretor, estou tentando vender o imóvel e não consigo. Tenho feito oração, mas está demorando muito. Estou precisando. O que devo fazer? Próxima vez, coloque idade, sexo, estado civil, ok? Quem dá metade, colhe metade. Quem planta metade, colhe metade. Então, você está com pressa de querer vender, mas você não está informando idade, sexo, estado civil. Aparentemente, não é nada. Para quem está perguntando, não é nada, mas para quem vai orientar, representa muita coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa está divorciada e ainda não perdoa a pessoa com quem esteve casada. Esse é um fato também de não conseguir levar avante o seu ideal. Ou seja, não tem harmonia interior, então você não prospera, você não consegue vender, não consegue avançar. Da mesma forma, aquilo que eu citei outra vez, pessoas que não perdoaram a pessoa com quem trabalhou não conseguem um emprego, têm dificuldade para conseguir um novo emprego. Eu comentei isso numa dessas aulas, e naquele dia, 2 pessoas que estavam assistindo tomaram a decisão, entenderam, e falaram, eu vou perdoar fulano, eu vou perdoar. E um deles era o cameraman que estava fazendo a gravação. E ele pensou, faz 5 anos que eu fui demitido numa empresa, onde o chefe fazia uma falcatrua, desviava o dinheiro da empresa, e antes de ser descoberto, ele demitiu os 10 cameramen. E eu guardo isso até hoje. O que eu ganhei com isso? Nada. E durante a aula ele pensou, por que eu estou assim? Se amanhã encontrá-lo, eu vou perdoar, vou dar um abraço nele, apertar a mão dele muito forte e voltar a ser amigo. E voltar a ser amigo dele. 5 anos, durante a aula, ele já planejou e tomou a decisão. Aí no dia seguinte, o que aconteceu? Ele tocou o celular dele, ele atendeu, era o departamento de recursos humanos da empresa que prestava serviço. Aí ele falou, fulano, compareça amanhã aqui no RH e traga a sua carteira profissional, porque a partir de hoje você é um funcionário contratado da TV Bandeirantes. Conseguiu emprego registrado quando ele perdoou o ex-chefe. Da mesma forma, você não mencionou estado civil, idade, sexo, e como é que está o seu estado? Como é que está o seu dia a dia conjugal, a família? Está em harmonia? Mesmo. É uma harmonia total, de gratidão um com o outro? Eu acho que não deve estar acontecendo, não. Caso tivesse acontecido, teria mencionado idade, sexo, estado civil. Então, leia Lições para o Cotidiano, leia o livro Melhor em seu Destino, orando para os antepassados. Aí você vai ver a causa da felicidade. Lembre da bandeira brasileira. Qual a frase que está na bandeira brasileira? Ordem e progresso. Ordem, o que é ordem? Ordem, um trilho está em ordem, por isso que o trem avança no trilho, porque existe harmonia
está paralelo, está. Não existe uma diferença de um trilho estar assim, outro trilho estar assim, ou os dois trilhos estarem assim, ou estarem assim. Porque existe harmonia, então ele tem progride, avança. Então, da mesma forma, faça isso. Leia o livro Melhor Seu Destino no ano passado, no mínimo 5 vezes, e comece a praticar o que está lá. E também lições para o cotidiano. Aprender a conviver com o seu cônjuge em harmonia. E também leia o livro. Bom, esses 2 livros, pelo menos, a princípio. Depois teria outro livro para você ler. Mas, harmonia total, e coloque em prática essa edição de ensino. Imagine esse imóvel já vendido. E agradeça. Ok? Mas esteja em harmonia no seu dia a dia. E a pessoa, esse imóvel, é herança ou você que comprou esse imóvel? Se foi herança, por isso que eu disse para você ler o Melhor Destino no antepassado. Faça oração para a pessoa que deixou a herança. Mas não é só um dia, não. Para a pessoa que deixou a herança. Se for o seu pai, todos os dias eternamente. Ad eterno. Enquanto estiver na terra, vai fazendo a leitura da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade para os seus antepassados. Pergunta número 4. Feminino, 41 anos, divorciado. Pele do corpo muito fina, abrem feridas e estrias grandes e de difícil cicatrização. Já esteve internada, hoje tenho feito tratamento de fisioterapia. O que devo fazer? Olha, se abrem feridas, lembra daquele fato que eu mencionei? Isso aconteceu há mais ou menos 40 anos, na academia de Bion. Estava na porta para entrar no salão nobre. Aí um rapaz veio e falou: professor, por favor, uma orientação. Olha, não vai dar tempo de orientar, porque daqui 5 minutos eu vou começar a fazer a palestra, começar a dar aula lá no salão nobre, aqui no salão nobre. Poxa vida, professor, eu vim tão longe, não sei o quê, Então tá bom, em 1 minuto, qual o problema? Em 1 minuto. Não pode passar disso, porque ainda tenho que entrar na sala de espera aqui e esperar ser chamado. Aí ele esticou o pé esquerdo e mostrou, estava com chinelo. E havia uma bandagem, gás, outra coisa lá fora. 8 meses que eu não uso chinelo por causa de uma ferida que não cicatriza. Aí eu falei: você precisa perdoar seu pai. Ele falou: como perdoar meu pai? Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Por causa disso. Quantos natais você passou, seu pai estava ausente? Você viu seus amigos com a família, com o pai, com a mãe, e você não tinha o pai do seu lado. E quantos natais você reclamou que ele não estava com você? Ele começou a chorar. Mas chorar. O olho ficou vermelho. É verdade, o que o senhor está falando é verdade. Eu cheguei a chamar meu pai de egoísta porque ele se foi e me deixou aqui sozinho na terra. Por então, você vai fazer o seguinte: 30, 40 vezes por dia oração do perdão para o papai. E leia o livro Buscando a Mão dos Pais. Agradeça, perdoe. Entenda que a missão do seu pai aqui na terra já terminou. Então, por isso que ele voltou para o mundo espiritual. Não é que ele foi para o mundo espiritual, que ele veio de lá. Todos nós viemos de lá, do mundo espiritual para a terra. Então, ele regressou para o mundo espiritual. Ok? Bom, 3 meses, 4 meses depois, eu fui para o Rio de Janeiro. Ele vivia lá no Rio de Janeiro. Inclusive, ele era ator de uma televisão. Ele estava com chinelo não, estava com sapato já. Aí ele fez um relato. 20 dias depois, menos de 20 dias depois, aquele pé que não usava sapato há 8 meses, 20 dias depois estava curado. Estava com chinelo. Estava com sapato. Aí ele falou: o único problema é como eu fiquei 8 meses sem usar o sapato do lado esquerdo, e o sapato do pé direito foi envelhecendo. Eu usava todo dia. Então, quando usava os 2 pés, parecia que o sapato era novo, o outro era velho. O único inconveniente. Mas eu agradeço muito porque fiquei curado. Então, é exatamente isso que tem que fazer. Okay? Então, a sua pele, leia lições para o cotidiano, procure entender algumas mensagens de pessoas que passaram por mesma situação sua, desarmonia conjugal. Alguns casos, a pessoa começou a ter muitos problemas. Algumas pessoas, pessoa que não mexeu o polegar porque foi vítima da bomba atômica. Depois você vai ler no livro Lições para o Cotidiano.
E outras pessoas que também, o marido estava à beira da morte, e ela assistiu uma palestra, e o marido já estava no internado no hospital, e ela não seguia Seitonê. Quando o marido estava internado, ela pegou o livro da Seitonê, começou a ler, deu um relato, ele ficou, e foi assistir a palestra, e o preletor que fez a palestra tocou muito forte na harmonia conjugal. Aí veio o intervalo, o professor estava na sala de leitores lá, aí ela entrou e falou: professor, me desculpa. Por que está pedindo desculpa? Não, porque eu fiz isso com meu marido. Não é a mim que você tem que pedir desculpa, você tem que pedir desculpa para o seu marido, não para mim. Onde ele está? Está no hospital. Vai lá e peça perdão para ele. Aí, de um lado, o marido estava no hospital e o marido recebeu a visita de um amigo. Falou: qual é o problema seu? De onde é a causa do problema? O problema é no rim. Você tem que se harmonizar com a sua esposa. Tem que agradecer a sua esposa. Perdoar a sua esposa e agradecer muito. Ele falou: olha, você veio aqui só para me falar esse sermão? Vendo assim, que eu nem vim falar essas coisas aqui? Bom, eu falei aquilo que é verdade. Se você quiser perdoar, perdoe. Se não quiser, bem, a decisão é sua. Na hora que o amigo saiu, ele começou a pensar. Realmente, segundo o médico, ele comentou que o meu estado é um pouco grave. Se eu for morrer agora, eu quero morrer em harmonia com a minha esposa. Ele começou a fazer uma auto-reflexão. Ele viu como era maravilhosa a sua esposa, como era dócil. Mas ela apenas não estava lendo o livro da Seitonê. Mas, do outro lado, no mesmo instante, a esposa acabou de assistir uma palestra e foi lá chorando para pedir perdão para o marido que estava hospitalizado. E o marido, por outro lado, começou a fazer uma auto-reflexão e disse: eu quero me harmonizar com a esposa. E quando ela chegou, aí juntou a fome e a vontade de comer. Ela querendo pedir perdão para ele querendo pedir perdão para ela. Aí foi uma choradeira total. Os dois choraram, pediram desculpa mutuamente, perdoaram. Aí o problema do marido, que era grave, rapidamente foi diminuindo. Uma semana seguinte já estava fora. Já tinha saído do hospital, o médico já tinha dado alta. Porque ele se harmonizou. E a causa do problema era conflito familiar, conflito com o cônjuge. E quando ela perdoou, e ele perdoou também, o marido que estava numa situação muitíssimo grave, acabou o problema. E esse rapaz, que a ferida não cicatrizava, e aconteceu quando ele perdoou o papai, passou a ter gratidão pelo pai, e não reclamar do pai, chamando-o de egoísta. Ele falou: papai, muito obrigado por tudo que o senhor fez para mim. Apesar de o senhor ter morrido quando eu tinha 2 anos, o senhor me deu a vida. Muito obrigado, pai. Muito obrigado. Aí ele mudou aquele sentimento de reclamação, o sentimento de gratidão. Foi aí que a ferida desapareceu em menos de 20 dias. Enquanto ficou nutrindo aquela reclamação, aquele ódio do pai, a ferida não cicatrizava. Já estava entrando no 9º mês, aquela ferida não cicatrizava. Mas quando ele mudou, como tudo é psicossomático. Psicossomático é a palavra grega, que eu já mencionei. A palavra grega, que é composta por 2 palavras gregas. Psico vem de psique, mente. E soma, em grego, é corpo. Aquilo que está na sua mente, você joga para o corpo. A mágoa, a ódio, você joga para o corpo. Por isso que o corpo fica doente, certo? Então, agradeça bastante a oração do perdão para o seu ex-esposo e agradeça muitas coisas boas que aconteceram. Os momentos que você viveu, os 8, 10 anos com ele, não foi só coisa ruim, não. Teve momentos agradáveis. Tem coisas boas que ele fez para você também. Pense nesse lado. E não fique olhando só o lado negativo. Ok? Muito obrigado. Vamos para a pergunta número 5. Feminino, 62 anos. Estado civil, não mencionou. Meu Deus. Pessoal, pelo amor de Deus, esses 3 itens são importantes. Qual a causa da aritmia cardíaca? Bom, aí também pode estar o problema. Por que você não mencionou a sua idade? A idade não, o seu estado civil. Aí talvez esteja ocultando alguma coisa que você não está sendo feliz. Ou você é divorciado,
ou está no segundo casamento, ou está no terceiro casamento, ou está no primeiro casamento, mas totalmente bagunçado, em desarmonia. Isso também pode ser a causa da arritmia cardíaca. Então você precisa rir mais. Você está sempre cara fechada, mal-humorada, quando o seu marido ou seu companheiro, não sei qual é o seu estado civil, você está junto dessa pessoa. Então fica sempre mal-humorado. Aí o coração, batimento cardíaco, altera. Por exemplo, eu falei agora do psicossomático. Aquilo que está na mente você joga para o corpo. Se você passa vergonha, o que acontece? Você sente o calor no rosto, o sangue sobe. Se estoura um pneu no caminhão, o que acontece com o batimento cardíaco? Acelera. O susto acelera. Se você passa emoções, o coração também recebe essas emoções. Então, procure viver mais, sorrir mais, e não ficar pensando somente coisas negativas, coisas tristes. E outro detalhe, rir e sorrir. Rir e sorrir. Ah, mas eu rio. O pessoal confunde riso com sorriso. Sorriso é só mostrar o piano, o dente. E o riso é gargalhada, dar gargalhada. Ria, à vontade. Até doer o estômago. Isso que é o riso. Então não fique pensando no passado triste, não fique assistindo coisa que deixa triste, por exemplo, programa policial, ou coisa de tragédia, filme triste, esse tipo de coisa, selecione o que você vai assistir, o que vai ver na televisão, ok? E procure ver o lado bom das pessoas que você faz. Você vive no Brasil. Se você soubesse que alguma pessoa que mora lá no Haiti, mora lá na África, por exemplo, Mongólia, eu estava vendo um documentário, em Mongólia, as pessoas tomam banho em média 2 vezes por ano. Por quê? Não tem água, pouca água. Ali é dominado por um grande deserto lá, e é pouco de água que eles têm, é muito precioso para eles fazerem chá ou para dar para os animais, para os gados. Então, ele tem que ter economizado água, porque não tem água. Não chove tanto igual aqui. Então, você moraria com uma pessoa de lá? Trocaria a sua residência com o pessoal de lá? Só de pensar nisso, você ia falar, não. Então, agradeça o lar que você tem, agradeça a casa que você tem, agradeça o fato de você ter fartura em tudo que você quer, ok? Se você quiser lavar seu carro, você pode lavar. Mas quem mora na Mongólia, nem pense em lavar o carro. Lavar o carro com o quê? Tem que ser lavado seco, passa um pano seco para tirar a poeira. E, então, faça isso, agradeça bastante seu cônjuge atual, sorria e verifique na família se houve no antepassado seu algum antepassado que teve problema no coração e sofreu de problema cardíaco. Se encontrar quem foi, então faça a leitura da Sutra Sagrada Show de Néctar da Verdade, especialmente para essa pessoa, durante 21 dias, ok? Mas se não encontrou, a causa não está ainda lá do espiritual, é psicossomático mesmo, certo? Pergunta número 6. Masculino, 66 anos, estado civil, não mencionou. Fiz transplante de fígado há 15 anos, agora tenho hemoglobina muito alta e também a ferritina. Também estou com dor na sola do pé direito. O que fazer? Uma vez eu comentei na empresa onde eu trabalhei, tinha um funcionário, ele falou, chefe, posso ir no médico outra vez? Eu falei, você já não foi 3 vezes? Agora a 4ª vez? Por que tanta vez você vai no médico? Porque as outras vezes que eu fui lá, fiz a consulta, não resolveu o problema. Mas qual é o problema? Eu sinto uma dor na perna. Eu falei para ele, você quer ficar curado da perna? Ele falou, cara, por isso que eu quero ir no médico. Perdoe a sua irmã. O que deu na perna com a irmã? Com a minha mãe, ele falou.
Tinha muito a ver. Como ele era, os pais faleceram, e os irmãos fizeram papel de pais para ele. Os irmãos, homens mais que mulheres, fizeram papel de substituir os pais. Porque ele era muito bebezinho ainda quando os pais morreram. E a irmã não ficava mimando o irmão, não. Falava como mãe. E dava bronca. E ele ficava muito aborrecido com a irmã. Falei, perdoe sua irmã. Bom, aquilo tocou forte nele, que ele nunca mais pediu para ir no médico. Nunca mais teve problema na perna. Então, da mesma forma, você que fez essa pergunta, transplante no fígado, e aumentou, agora tem hemoglobina alta e também ferritina, isso mostra que o estado emocional seu ainda de mágoa, de ressentimento, ainda não foi eliminado. Então, ocorre um desequilíbrio, aumenta a hemoglobina, aumenta a ferritina, e aí começa a dar problemas. Então, quando você está em harmonia, não ocorre esse excesso. Mas quando você excede e passa a ter aquele ressentimento, ódio, mágoa, tristeza, e não perdoa, o seu organismo também começa a ter essa reação. Quando você perdoa, tudo vai bem. O fígado trabalha bem. Quando está em desarmonia, você fica mal-humorado. E o fígado fica doente também. Então, quando você ri, por exemplo, é muito comum, pessoas que estão sempre alegres, têm um fígado muito bom. Mas pessoas que estão sempre carrancuda, triste, fechada, o fígado fica triste também. Por isso que não somente o fígado, mas o estômago também, outros organismos também. Então começa a dar problema no fígado, no rim, na bexiga, quando é ligado ao cônjuge. Então, harmonize-se com a sua esposa ou sua ex-esposa, se não mencionou qual que é, e lê lições para o cotidiano. Leia 5, 6 vezes no mínimo lições para o cotidiano. E pratique como as pessoas que tinham problemas conjugais praticaram e resolveram os problemas. Harmonize-se e pratique. Agradeça. Veja que você deve muitas vezes a palavra obrigado para a sua ex-esposa ou sua atual esposa. Muitas vezes reclamou, mas você poucas vezes agradeceu. Quando vem ao prato, na hora do almoço, aquele prato que deu um trabalho para fazer, muitas vezes você reclamou. Outra vez isso, mas você agradeceu, muito obrigado pela refeição, muito obrigado pelo trabalho que você teve para fazer a refeição, pelo capricho que você teve para fazer a refeição. Muito obrigado, agradeço. Quando você usava camisa já passada, lavada e passada, você chegou a agradecer usando a camisa nova, a camisa limpa, passada? Experimente pegar onde você deixa a guarda-roupa suja, lavar, esfregar, secar, enxaguar, secar, depois passar o ferro, que é o trabalho que dá. A sua esposa fez tudo isso. Então agradeça. E você vai ver que esse problema vai desaparecer. Esse mau humor que você guarda. Você ri muito pouco, você tem dificuldade para perdoar. Perdoe. Lembrando aquilo que o professor Tucuíça falou que era braço direito. O professor Tucuíça era o braço direito do mestre Masaru Taniguchi. Aí um dia o professor Tucuíça perguntou, mestre, o senhor às vezes fica magoado, ressentido com algumas pessoas? Fico. Aí na hora o professor Tucuíça pensou, igual a nós. Mas no mesmo instante o mestre falou assim, mas no mesmo momento eu perdoo a pessoa. Aí está a diferença. E no mesmo instante ele perdoa a pessoa. E nós não perdoamos no mesmo instante. Ficamos ruminando aquele processo. Revoltados. Ficamos nervosos. Chateados com a pessoa. Ao invés de perdoar, a gente aumenta aquelas sensações de tristeza, de ódio com a pessoa. Ok? Pergunta número 7. Feminino, 53 anos. Estado civil não mencionou. Hoje é recorde não mencionar Estado civil. Meu filho é autista primeiro grau. Com 32 anos, e agora minha filha foi diagnosticada com transtorno de borderline. Com 24 anos, eu tenho fibromialgia
espondilartrite. O que devo fazer? Muito obrigado. Eu acho que aquilo que eu falei nas perguntas anteriores, você já percebeu onde que você tem que melhorar. Você não mencionou o estado civil. E olha bem, autismo é quando geralmente tem um aborto na família. Ou tem alguém da família que morreu com problema mental. Ou então, muito conflito conjugais. Borderline. E fibromialgia é aquilo que você trabalha bastante, você é muito dedicado, mas não sabe delegar. E quando vê seus filhos fazendo uma coisa, fazendo outra, você não delega e não pede, não orienta, e fica reclamando, resmungando. Então, na realidade, é o seu modo de viver que não está correto. Veja, eu sou administrador, eu fiz faculdade de administração de empresa. Os princípios básicos da administração: planejar, organizar, delegar, controlar e comunicação. Você está fazendo esses 5 itens. Comunicação sua está boa? Hoje você já fala explodindo com os seus filhos. Esse é um detalhe. E como quer o seu cônjuge, ou ex-cônjuge, não sei, você não mencionou o estado civil. Por isso que é importante mencionar o estado civil. Então, a Setionê explica que caso de aborto também pode dar problema, de alguns problemas que aconteceram na sua família, está acontecendo na sua família. Então, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, você vai identificar algumas coisas, ok? E você que fez a pergunta, você não mencionou o estado civil, deve ter algum motivo para você ocultar sobre isso. Então, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, aí você vai descobrir sobre o autismo, algumas coisas. Às vezes fala, mas eu não fiz aborto. Mas será que o seu ex-esposo, ou atual esposo, quando era solteiro, não teve um namoro e a namorada dele engravidou? Ele participou do aborto? Pode ser. Já aconteceu. Uma pessoa que tinha um comportamento um pouco agressivo, a esposa ia para a academia lá de Santa Tecla, Rio Grande do Sul, e antes de ela sair de casa, o marido falou, olha, já que você vai na Setionê, pergunta lá para o seu guru por que eu sou assim bruto, grosseiro. E muitas vezes, a própria filha de 3 anos falou, pai, eu gostaria de ter um revólver para te matar. Aí eu falei, a mulher falou isso para mim, e eu falei, não vou falar por que o seu marido é assim. Você vai comprar um livro de presente e dá para ele. O nome do livro é Pela Paz dos Anjinhos. Ele guarda um segredo que ele não quer contar para ninguém. Ele lê esse livro, ele vai confessar para você o que aconteceu. Ela levou o livro, ele leu, aí ele disse, preciso confessar com você. Eu tive uma namorada, eu paguei o aborto dela para ela abortar, porque ela ficou grávida de mim. Então, por isso que a filha falou, você tem um revólver para te matar. Mas quem falou isso não foi a filha, foi o irmão dela que estava no hospital, magoado com o pai, porque o pai mandou fazer o aborto. Então, na verdade, é isso que mencionamos Pela Paz dos Anjinhos. Então, leia Pela Paz dos Anjinhos, tem muitas outras coisas maravilhosas. Você vai aprender Pela Paz dos Anjinhos. E faça uma auto-reflexão. A própria pessoa, normalmente, se você perguntar para cada 100 mulheres, você teve aborto? A maioria fala não. E quando teve? Teve, mas ela fala não. Porque teve vergonha de falar que sim. Outro detalhe, borderline é caracterizada pela instabilidade generalizada nas emoções. Autoimagem, autorrelacionamento, às vezes marcada por impulsividade, vive constantemente com medo de abandono, e isso está muito ligado à infância. Como que era sua mãe? Seus pais estavam em harmonia? E quando a sua mãe ficou grávida de você, será que ela ficou feliz da vida? Ou ela não queria gravidez? Tem muitos casos assim. E é o bebê que está na barriga, capta todas as emoções. E passa a sentir que a mãe está abandonando. Mas isso é decorrente da desarmonia que havia entre os pais. Aí surgiu aquela conversa, tá bom, vamos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E a criança assistindo aquilo lá, ela fica pensando, para onde eu vou? Com quem eu vou ficar?
Minha mãe vai me abandonar? Eu gostaria de ficar com a minha mãe e não com meu pai. Então ela começa a gravar essas situações e fica no inconsciente dela. O tempo passa, aquelas emoções se materializam em forma de borderline, então volte mentalmente para a barriga da mãe. E tem um livro chamado, foi recentemente reeditado. Esse livro mostra o caso de uma mulher. Ela tinha um filho que ia para a escola normalmente, o filho era dócil, mas de repente ele ficou agressivo. Não gosta da comida, empurrava o prato. Ou jogava no chão o prato. Quando o pai estava jantando, ele chegava no pai, sem falar nada, dava um soco na barriga do pai, falou, idiota. Aí o filho ficou agressivo e ela foi na Citionê. Foi na Citionê e a orientação que deram para ela foi o seguinte: você precisa renascer. Você precisa renascer. Ela entendeu a mensagem, voltar para a infância e ter gratidão para com os pais. Então ela voltou para a barriga da mãe e pensou assim: eu estou na barriga da mamãe, meus pais estão felizes porque eu estou chegando. Meus pais estão querendo ser pais, papai e mamãe. Eu estou chegando, deve estar feliz. Muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. Aí avançou mais a idade. Agora eu já nasci. Eu estou nos primeiros anos de vida na face da Terra. Estou com 2 anos, 3 anos. Aí ela lembrou que quando eu tinha 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, ela era muito rebelde com a mãe. Ela deu muito trabalho para a mãe. Então ela falou: mãe, me perdoe, eu dei muito trabalho para a senhora. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ela se arrependeu profundamente do trabalho que ela deu para a mãe. E a mãe era muito amorosa. Mas como a mãe tinha que trabalhar, o pai também estava sempre ausente por causa do trabalho longe, então ela cresceu um tanto revoltada. Mas quando ela viu que tudo era para o trabalho, para não faltar comida em casa, que estava acontecendo isso, que a mãe também ficava trabalhando o dia inteiro, alguma coisa, costura, alguma coisa assim, e o pai trabalhando em outro estado. Aí quando ela sentiu aquele arrependimento forte por ter maltratado a mãe, o filho mudou. O filho voltou a ser dócil. Começou a ir voltou a ir para a escola, começou a comer tudo que a mãe fazia de comida e mudou totalmente. Mas aí estava dentro. Por que acontecia isso? Porque no inconsciente dela, ela guardava o sentimento de culpa por ter dado trabalho para a mãe. Esse sentimento de culpa ela apagou quando começou a agradecer a mamãe. Muito obrigado. Quantas coisas maravilhosas. Quando eu chorava, a senhora trocava a fralda sem reclamar. Fazia comida, lavava roupa sem reclamar. Eu era muito ingrato. Eu fui muito ingrato. Quando ela fez a empatia, se colocou no lugar da mãe, ela começou a sentir um profundo sentimento de gratidão. E assim também começa a ler o livro Lições para o Cotidiano e fibromialgia. Você precisa corrigir o hábito de criticar. Você pode estar pensando, mas eu não critico, mas mentalmente você critica muitas pessoas. E mentalmente é um karma também. Criamos o karma pelo falar, pelo pensar, pela ação. Pensar também é um karma. Então, muitas vezes, você foi pedir ajuda para alguém, mas não fala nada. Alguém te ajudar, você não fala nada, depois resmunga. Ou alguém vai te ajudar, você tem que ajudar, você reclama. Tudo eu, por que eu? Só eu. Sua mãe pediu alguma coisa, você reclamava. Por que não pede para minha irmã? Por que não pede para o meu irmão? Só eu que tenho que fazer isso, só eu que tenho que fazer. Mas eu falo isso porque eu passei por isso. Minha mãe pediu alguma coisa, eu ficava pensando, por que não pede para o meu irmão? Por que não pede para outro irmão? Só pede para mim? Mas eu, resmungando, eu ia fazer o que ela tinha pedido para fazer. Aí na volta para casa, aquele mau humor tinha desaparecido. Aí começou a brotar um sentimento de alegria. Sentimento de alegria por quê? Porque eu estava fazendo uma coisa boa para minha mãe. Eu estava atendendo o que minha mãe pediu. Eu ficava contente comigo mesmo. Aí chegava em casa com outro humor. Mãe, olha o que a mamãe pediu. Já estava feliz. Porque estava sendo útil a alguém.
ao invés de reclamar que tem que fazer, agradeça porque tem que fazer. Agradeça porque pode fazer. Tem gente que não pode fazer porque não tem braço, não tem perna. Mas você pode fazer isso. Agradeça. Então, faça o seguinte. Faça mais o Shinsokan. Mergulhe no reino de Deus e a conexão com Deus. Ok? Antes de iniciar, leia uma oração do livro A Verdade em Orações, volume 1. Terminada a leitura, inicie Shinsokan. E medite e contemple a sua natureza divina, que é maravilhosa. Muito obrigado. Convivemos tanto no dia a dia que muitas vezes esquecemos de olhar com o amor de Deus para quem está ao nosso lado. E não é por falta de amor. Às vezes é só a mente cansada, sobrecarregada e sentimentos que a gente nem sabe como lidar. Agora, imagina viver por 2 dias com a sua família um momento especial. Um tempo para se reconectar, orar, refletir, aprender e lembrar quem vocês realmente são. Um tempo para se entender melhor, entender o outro, transformar sentimentos e viver com mais leveza. Porque no fim, família não é só quem mora junto, é quem caminha junto. Seminário na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. A arte de viver em família. Atividades específicas para bebês, crianças e juvenis de 11 a 14 anos. Módulos para homens e mulheres. Inscrições abertas. Garanta sua vaga e de seus familiares acessando sni.org.br ou procure uma regional da Seichonoye mais próxima de você. Traga sua família e viva esse momento juntos. A família Seichonoye te espera. Então vamos para a segunda parte. Para quem deseja fazer pergunta, não é escrevendo no chat, não. Escrevendo por e-mail, estudo a verdade da vida, tudo junto, estudo a verdade da vida, @sni.org.br. Estudo a verdade da vida, sem hífen, sem espaço. Estudo a verdade da vida, @sni.org.br. Caso queira orientação, basta vir aqui na sede central. Se for domingo, só na parte da manhã, durante a semana, dia todo. E a pessoa que, o pretor que estiver aqui vai te atender. Caso queira uma orientação comigo, então precisa agendar pelo telefone operadora 11 5014 2258. Ok? Então vamos para os abraços. Os abraços é para todos hoje. Tradicionais abraços para todos que estão assistindo, e tem muitas pessoas que estão assistindo. Eu vejo os lugares que eu vou, muitas pessoas assistem há muito tempo, tem pessoas que assistem desde o primeiro programa, e nós já estamos, já foram 600 e poucos programas que fizemos ao vivo. E pelo YouTube, 340 e pouco, né? 340, quase 350. Então vamos estudar, voltar para Estudo da Verdade, a Verdade, volume 2. E embora na Sutra nós aprendemos que o corpo carnal é transitório, que uma hora temos que deixar o corpo carnal, mas isso não significa que nós estamos contra o corpo carnal. Às vezes a pessoa tem que negar o corpo carnal, pensar que entendendo que ele não é esse corpo carnal, mas esse corpo é um uniforme carnal para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Assim como o astronauta tem que usar uma roupa de astronauta quando vai para o espaço sideral. Cumprida a missão do espaço sideral, desce a roupa de astronauta. Assim como nós, quando cumprimos a nossa missão aqui na face da Terra, nós deixamos o corpo carnal e regressamos em espírito para o mundo espiritual. Ok? Então, aqui o mestre diz o seguinte: para nós abençoarmos o nosso corpo carnal. Apesar, negando que o corpo carnal não é a existência real, mas enquanto nós estivermos no corpo carnal,
temos que abençoá-lo, agradecê-lo. Muito obrigado, por graças a você eu posso me locomover, graças a Deus eu posso fazer aquilo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, abençoe o corpo carnal, mentalize. Esse corpo é corpo de Deus, é corpo que Deus, presente que Deus nos deu esse corpo carnal. Então, você é sempre saudável, você está sempre saudável, cumpre plenamente a sua função, eu lhe agradeço. Agradeço o corpo carnal. Dá um abraço em você mesmo. Muito obrigado, corpo carnal. E na verdade da vida, volume 9, explica que o mundo espiritual consta muitos espíritos que não aceitam reencarnar novamente. Sim, aqueles que atingiram um patamar bastante elevado, ele não tem obrigação de voltar para reencarnar. Mas enquanto não chegar, é igual ao vestibular. Enquanto não chegar no vestibular, a pessoa não pode optar que carreira vai seguir. Se uma pessoa está no primário, lá, linguagem antiga, né? No Fundamental 1, ele já pode escolher, pode definir o que quer, mas enquanto ele não chegar no estágio do vestibular, ele não vai poder cursar uma faculdade. Então, tem as etapas. Então, esses espíritos que alcançaram alto nível espiritual. Aí chegou algum anjo e falou, agora você pode reencarnar ou você pode continuar a evolução. É a opção que você tem. Você tem o direito agora de optar. Vai continuar a evolução aqui no mundo espiritual ou vai voltar para a Terra novamente? Então, alguns gostam da função recebida. Mas alguns não. Alguns não gostam. Então, por exemplo, uma ocasião eu perguntei no Ibiúna, era um seminário só de moças, eu perguntei, vocês estão felizes por ter vindo mulher? Depois fiquei sabendo que tinha uma moça que ficou chorando o dia inteiro depois que eu falei isso daí. Porque ela não queria ter vindo, não queria ter reencarnado como mulher. Talvez ela deva ter tido as 4 ou 5 encarnações anteriores como homem e queria vir novamente como homem. Mas como esse lado, o anjo viu que ele precisava desenvolver esse lado da índole feminina, o amor feminino, para equilibrar e ter mais compreensão. O homem geralmente é um pouco grosseiro, muito objetivo, e as mulheres não. As mulheres sabem contornar a situação. Então, para desenvolver esse lado, então, requer que venha também com mulher. Então, mas existe uma coisa chamada inércia. Inércia significa ausência de atividade. Tem pessoa que fica lá, ouve a palestra, pede orientação e fica do jeito que chegou. Do jeito que veio, continua. Não faz nada do que foi orientado. Ele está numa inércia. Não comprou o livro que falei, não leu o livro que eu falei, não praticou aquilo que eu falei, então está na inércia. Eu tive um colega que era muito dinâmico. Quando ele recebeu a proposta para ser gerente numa região do Brasil, ele foi muito entusiasmado, porque afinal ele estava indo para um cargo maior do que ele exercia aqui em São Paulo. Foi, mas não vou falar qual é o estado, não. Mas ele ficou assim, abismado. Ele pedia para o funcionário, fulano, me traga esse papel, traga essa listagem para mim. Essa listagem? É para levar até para o senhor? Falou, sim, te pedi, por favor, traga para mim. Então, é muito vagarosa a situação. Aí, como ele chegou lá, ele dinamizou muito. Traga, por favor, rápido, estou com pressa disso. Mas ele teve que se adaptar a essa situação. Então, pessoas com esse comportamento dificilmente prosperam, porque ele fica pensando, mas tem que levar, tem que fazer, tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Quando começa a resmungar dessa forma, ela não tem iniciativa para fazer as coisas naturalmente. Então, não tem iniciativa para você. Automaticamente, ele não vai sair, fica na inércia, ficar parado, o tempo avançando, ele continua estagnado na mesma situação. É aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde estavam construindo uma ferrovia, aí um operário falou para outro operário. Aí veio o presidente da República visitar para ver como é que estava a ferrovia. Aí o operário falou para o outro, esse presidente da República estudou comigo na mesma classe. Aí ele começou a pensar. Depois ele foi se apresentar para o presidente da República. Fulano, senhor presidente, o senhor foi meu colega de escola. Aí o presidente falou, pois bem, eu estudei, e você ficou parado no tempo. Por isso que você é um operário braçal hoje.
Não querendo diminuir a função, não. É que você não optou. Se você teve oportunidade para estudar, mas você não optou para estudar e só ficou querendo ficar na inércia, aí não ia prosperar. Mas eu, mesmo tendo pouco tempo para estudar, eu optei por estudar. Mesmo fazendo sacrifício, estudei à noite, dediquei à noite. E durante o dia eu trabalhava, mas estudava à noite. Você não quis fazer isso. Então você parou no tempo. Essa inércia aqui trouxe esse problema. Então à noite você queria passar, divertir, tomar uns drinks com os colegas, mas não queria saber estudar. Então tem esse detalhe que é importante, que a pessoa muitas vezes passa por situações e acaba muitas vezes jogando culpa no ambiente, no governo, não sei o quê, mas a própria pessoa que optou para não fazer isso. Eu passei por isso, eu queria fazer, eu ajudava meu pai no comércio que ele tinha, aí chegou um momento que meu pai falou, Heitor, você quer fazer engenharia, né? Eu falei, sim, mas eu não posso, porque engenharia não tem à noite, só tem de dia. Ele falou, não, pode fazer que eu dou um jeito. O comércio que meu pai tinha era um mercadinho pequenininho, um empório, a chamada empório na ocasião, e ele não tinha aquele movimento de prosperar, então eu ajudava meu pai lá. Eu falei, não, eu vou escolher outra carreira. Aí escolhi uma carreira que eu podia trabalhar de dia e estudar à noite. Então fiz administração de empresa. E depois fiz pós-graduação em administração geral. E aí comecei a me dedicar, mas sempre pensando, agora não é hora para continuar sendo sustentado pelos pais. Agora eu tenho que sustentar meus pais, dar alegria para eles, ajudar em tudo que for possível. Isso aprendi na Seichonoye. Então essa gratidão aos pais, amor aos pais, isso me faz lembrar muito quando eu ia à casa dos meus pais, meu pai me agradecia tanto. E até ficava com lágrimas nos olhos. Eu aprendi a agradecer, vendo meu pai, a gratidão que ele tinha. Obrigado, você assinou a TV a cabo do programa japonês. Obrigado, porque você me deu televisão. Obrigado, porque deu um freezer, não sei o quê. Ah, pai, o senhor fez isso para a vida toda, então por que eu não precisava fazer isso para o senhor? Né? Eu sentia isso, mas não falava, eu tenho que retribuir. Não, eu automaticamente, em japonês, fala oyakoku, aquele amor pelos pais, gratidão pelos pais. Não é oyakoku, não, oyakoku é do Nordeste, oyakoku, né? Aquele gratidão, amor, e dar alegria para os pais. Aí você vai ser uma pessoa muito feliz. Muito obrigado. Mulher, sua luz tem poder de curar você, sua história e o mundo. Não olhe para os defeitos. Eles fazem parte desse contexto, desse todo. Quando a gente olha o todo, nós conseguimos perceber como somos belos. Existe uma mulher forte, brilhante e sensível dentro de você. Vamos juntos manifestá-la. Será que você dá prioridade para você? O programa Mulher Plena pode ser a sua oportunidade de olhar para si própria e ter o seu momento de autoconhecimento. Cada mulher, né, passando por cada jornada, por cada estação, é um reencontro com várias virtudes que muitas vezes estavam ali esquecidinhas, que elas ainda não tinham percebido que possuíam e que pode beneficiar, né, muito, né, a humanidade e a sociedade, colocando ela em prática. Começa agora a sua jornada de alegria e felicidade. Vem com a gente! Vem! Mulher Plena! Como você costuma celebrar momentos importantes de sua vida?
O ano novo sempre nos traz o desejo de recomeçar, de renovar esperanças, de viver algo diferente. E se na virada de 2027 você celebrasse de um jeito diferente? Não apenas com fogos e festa, mas com paz, gratidão e conexão espiritual. Você é o nosso convidado a viver uma verdadeira festa da alma. Dias para se reconectar com o sagrado dentro de você, agradecer por tudo o que viveu e abrir o coração para o novo que vem. Serão dias de estudo, reflexão e práticas dos ensinamentos. E dessa vez, essa experiência continua na Bahia. Preparamos um pacote para Salvador com saída no dia 2 de janeiro, que inclui hospedagem, city tour pelos principais pontos da cidade, passeio pela Ilha dos Frades e momentos livres. Tudo organizado para que você aproveite cada instante. Consulte o pacote de viagem com transporte, hospedagem, acompanhamento e cada detalhe pensado para que você possa se concentrar no mais importante. Informações e reservas pelo telefone e WhatsApp 71 3635 1519. Comece o ano novo com luz, amor e propósito. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho. Seminário de Ano Novo. Uma oportunidade única em sua vida e na de sua família. Prepare sua mala. O despertar de 2027 começa na Bahia.